Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e vamos continuar a leitura do livro dos Números. Vamos lá, capítulo 11. Liberdade é a conquista contínua. O povo começou a queixar-se a Javé de suas desgraças. Ao ouvir a queixa, a ira dele se inflamou, e o fogo de Javé começou a devorar uma extremidade do acampamento. O povo gritou a Moisés. Este intercedeu junto a Javé em favor deles, e o incêndio se apagou. Esse local se chamou Lugar do Incêndio, porque aí o fogo de Javé ardeu contra eles. A multidão que estava com eles ficou faminta. Então os filhos de Israel começaram a reclamar junto com eles, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Temos saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito, e os pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora perdemos até o apetite, porque não vemos outra coisa além desse maná. O maná era parecido com a semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo se espalhava para juntá-lo e esmagava no moinho ou moía no pilão. Depois, o cozinhava numa panela e fazia bolos, com gosto de bolo amassado com azeite. À noite, quando caía o orvalho sobre o acampamento, caía também o maná. O problema da liderança. Moisés ouviu o povo reclamar, cada família na entrada da própria tenda, provocando a ira de Javé. Moisés ficou desgostoso e disse a ele: Por que me tratas tão mal, o teu servo? Por que gozo tão pouco do teu favor a ponto de me impores o peso de todo este povo? Por acaso fui eu que concebi ou dei à luz este povo para que me digas: Tome este povo nos braços, da maneira que a ama, carrega a criança no colo e leve-o para a terra que eu jurei dar aos pais deles? De onde vou tirar carne para dar a todo este povo? Eles vêm a mim reclamando: Dê-nos carne para comer. Eu sozinho não consigo carregar este povo, pois supera as minhas forças. Se é assim que me pretendes tratar, prefiro a morte. Concede-me este favor e eu não terei que passar por essa desgraça. Liderança participada e representativa. Javé respondeu a Moisés: Reúna 70 anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e magistrados do povo. Leve-os à tenda da reunião para que se apresentem aí com você. Eu descerei aí e falarei com você. Separarei uma parte do espírito que você possui e passarei para eles, a fim de que repartam com você o peso do povo, e você não tenha mais que o carregar sozinho. Então você dirá ao povo: Santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, pois vocês reclamaram a Javé dizendo: Quem nos dará carne para comer? No Egito estávamos melhor. Pois bem, Javé dará carne para vocês comerem, e vocês não comerão apenas um dia ou 2, 5, 10 ou 20. Pelo contrário, vocês comerão o mês inteiro, até ficarem enjoados e vomitarem, porque rejeitaram Javé que está no meio de vocês e reclamaram dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés disse: O povo que está comigo conta com 600.000 pessoas adultas, e tu dizes que dará carne para eles comerem o mês inteiro. Ainda que matássemos as vacas e ovelhas, isso não seria suficiente, e ainda que reuníssemos todos os peixes do mar, nem assim lhes bastariam. Javé respondeu a Moisés: Será que o meu poder diminuiu? Você verá se a minha palavra vai cumprir-se ou não. Moisés saiu e comunicou as palavras de Javé ao povo. Depois reuniu 70 anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda da reunião. Então Javé desceu na nuvem, falou com Moisés, separou uma parte do espírito que Moisés possuía e a colocou nos 70 anciãos. Quando o espírito pousou sobre eles, puseram-se a profetizar, mas depois nunca mais o fizeram. Plena participação popular. 2 homens do grupo tinham ficado no acampamento. Um se chamava Eldade e o outro Medade.
embora estivessem na lista, não tinham ido à tenda. Mas o Espírito pousou sobre eles e começaram a profetizar no acampamento. Um jovem foi correndo contar a Moisés: Meldade e Eldade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a juventude era ajudante de Moisés, interveio. Moisés, meu senhor, proíba-os de fazer isso. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúme por mim? Oxalá todo o povo de Javé fosse profeta e recebesse o espírito de Javé. E Moisés voltou ao acampamento junto com os anciãos de Israel. Quem não participa é excluído. Javé levantou do mar um vento que arrastou bandos de codornizes, fazendo-os cair no acampamento. Então, no raio de um dia de viagem ao redor do acampamento, o chão ficou coberto delas, formando uma camada de quase 1 metro de altura. O povo passou o dia todo, a noite e o dia seguinte recolhendo codornizes. Quem recolheu menos chegou a juntar 10 cargas de burro, e os estenderam ao redor do acampamento. Estavam ainda com a carne na boca, sem ter mastigado, quando a ira de Javé se inflamou contra o povo, ferindo-o com grande mortandade. O lugar ficou sendo chamado de Cemitério da Avidez, porque aí o povo enterrou as vítimas da sua avidez. Daí partiram para currais onde acamparam. Capítulo 12. Não trair o projeto inicial. Maria e Arão falaram com Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado como esposa. Eles disseram: Será que Javé falou somente a Moisés? Não falou também a nós? E Javé os ouviu. Moisés era o homem mais humilde entre todos os homens da terra. De repente, Javé disse a Moisés, a Arão e Maria: Vão os 3 para a tenda da reunião. Os 3 foram e Javé desceu numa coluna de nuvem, colocou-se à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Eles se aproximaram, e Javé disse: Ouçam o que eu vou lhes dizer. Quando entre vocês há um profeta, eu me apresento a ele em visão e falo com ele em sonhos. Não acontece assim com o meu servo Moisés, que é homem de confiança em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, às claras e sem enigmas. E ele vê a figura de Javé. Porque vocês se atreveram a falar contra o meu servo Moisés? A ira de Javé se inflamou contra eles e Javé se retirou. A nuvem se afastou da tenda e a pele de Maria ficou toda esbranquecida como a neve. Ao voltar-se para ela, Arão viu-a com a pele esbranquecida. Arão disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não peça contas de culpa pelos pecados que tivemos a loucura de cometer e da qual somos culpados. Não deixe que Maria permaneça como um aborto que já sai do ventre da mãe com a carne meio corcomida. Moisés suplicou a Javé: Por favor, conceda-lhe a cura. Então Javé disse a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido na cara, ela ficaria difamada por 7 dias. Pois então que ela fique isolada por 7 dias, fora do acampamento, e só depois seja admitida novamente. Isolaram Maria durante 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu antes que ela voltasse. Depois partiram de currais e foram acampar no deserto de Farã. Capítulo 13. Não se acovardar diante da realidade. Javé falou a Moisés: Mande gente para explorar o país de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Mande um de cada tribo, e que sejam todos chefes. Seguindo a ordem de Javé, Moisés os enviou do deserto de Farã. Todos eram chefes dos filhos de Israel, e seus nomes são os seguintes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Huri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Falte, filho de Rafu; da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sode; da tribo de Manassés, filho de José;
Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Miguel. Da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou explorar o país. Quanto a Oséias, filho de Num, Moisés lhe deu o nome de Josué. Moisés mandou que eles explorassem o país de Canaã e lhes falou: subam pelo deserto do Neguebe até chegarem à montanha. Observem como é o país e seus habitantes, se são fortes ou fracos, poucos ou numerosos. Vejam se a terra é boa ou ruim. Como é que são as cidades onde moram, se são abertas ou fortificadas. Vejam se a terra é fértil ou estéril, se tem árvores ou não. Sejam corajosos e tragam frutos da terra. Era o tempo em que a uva começava a amadurecer. Eles subiram e exploraram o país desde o deserto de Sim até Roob, junto à entrada de Emate. Subiram pelo deserto e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Tolmai, filhos de Enaque. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes que Tanes do Egito. Chegando ao vale do Cacho, cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, e o penduraram numa vara transportada por 2 homens. Colheram também romãs e figos. Esse lugar ficou sendo chamado Vale do Cacho, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel aí cortaram. 40 dias depois voltaram os exploradores e se apresentaram diante de Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel, no deserto de Farã, em Cádiz. Diante deles e da comunidade fizeram seu relatório e mostraram os frutos da terra. O relatório deles foi o seguinte: entramos na terra aonde você nos enviou. É uma terra onde corre leite e mel, e aqui vocês podem ver os frutos dela. Mas o povo que mora no país é poderoso, e as cidades são grandes e fortificadas. Também vimos aí os filhos de Enaque. Os amalecitas ocupam a região do Neguebe. Os heteus, amorreus e jebuseus vivem na montanha. Os cananeus moram junto do mar e às margens do Jordão. Então Calebe fez o povo ficar em silêncio diante de Moisés e falou: temos que subir e tomar posse dessa terra. Nós podemos fazer isso. Mas os homens que haviam acompanhado Calebe replicaram: não podemos atacar esse povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, começaram a pôr defeitos na terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é uma terra que devora seus habitantes. O povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí nós vimos gigantes, os filhos de Enaque, que são gigantes mesmo. Tanto para nós próprios como para eles, nós parecíamos gafanhotos. É isso, mais 3 capítulos aí. Se você está comigo, escreve assim: eu vou para a terra onde corre leite e mel. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação, por ter assistido esse vídeo completo. Não esqueça de deixar o like, compartilhe o vídeo com os seus grupos aí de WhatsApp, tá bom? E nós nos vemos amanhã. Um grande abraço e um beijão no seu coração. Tchau!